tudo coopera para o bem. Essa é uma das promessas mais citadas da Bíblia, mas honestamente, ela também é uma das mais difíceis de engolir quando estamos no meio do sofrimento. Quando o diagnóstico chega, quando o luto aperta, quando a injustiça vence, a última coisa que isso parece é bom. É muito fácil usar Romanos 8:28 como um curativo rápido, um clichê que não consola nada. Mas a palavra de Deus não nos dá clichês, ela nos dá promessas ferozes. E se esta promessa for, na verdade, a âncora mais segura que temos justamente para a tempestade? E se o bem que Deus está construindo for algo tão eterno que Ele usa até mesmo o caos de hoje para nos preparar para a glória de amanhã? Lá que a paz de Deus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso espaço de fé, aqui no Rumo da Palavra. Se você busca entender o propósito de Deus, mesmo nos dias difíceis, e encontrar força na soberania dele, já curta este vídeo. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Assim, nós fortalecemos juntos a nossa fé nesta jornada diária. Antes de mergulharmos no texto, eu quero começar dizendo algo que é vital. A sua dor é real. O seu sofrimento é válido. E, acima de tudo, a sua dor é vista por Deus. O cristianismo não é uma fé que ignora a realidade do sofrimento. O próprio Cristo, nosso Senhor, sofreu profundamente. A Bíblia está repleta de homens e mulheres de fé que enfrentaram a angústia, a perda e o medo. Muitas vezes nós buscamos em Deus uma saída imediata do sofrimento. Nós pedimos que Ele remova a tempestade, mas a promessa mais constante de Jesus não é a ausência de tempestades, mas a sua presença no meio da tempestade. Ele está no barco conosco. Que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria e abra o nosso entendimento agora. Que Ele nos console enquanto aprendemos. Que possamos mergulhar nesta verdade profunda, não com a frieza da teologia, mas com a humildade e a esperança de quem precisa de uma resposta do Pai. O primeiro passo, e talvez o mais importante, para entender Romanos, capítulo 8, versículo 28, é desarmar a interpretação errada. E a interpretação errada mais comum é esta: achar que o versículo diz que tudo o que acontece é bom. Vamos ser absolutamente claros com todo o cuidado pastoral. A Bíblia não diz isso. A doença não é boa, a perda de alguém que amamos não é boa, a traição não é boa, a injustiça não é boa. O pecado e suas consequências terríveis no mundo não são bons. A Bíblia chama o mal de mal, a escuridão de escuridão. Se o apóstolo Paulo estivesse dizendo que essas coisas são boas, ele estaria contradizendo todo o resto da Sagrada Escritura e invalidando a dor que ele mesmo sentia. A promessa de Romanos 8:28 não é que as coisas ruins são boas. A promessa é que Deus é tão bom, tão poderoso e tão soberano, que Ele age sobre as coisas ruins. Ele as usa para um propósito final que é bom. Observe o texto original. A palavra grega usada por Paulo é sinergei. Dela vem a nossa palavra sinergia, significa trabalhar junto. Mas a maioria dos grandes teólogos, tanto antigos quanto modernos, concorda que a ideia não é que as coisas ruins, por si só, decidem cooperar para o bem. O mal não coopera para o bem. A ideia é que Deus é o agente ativo. É Deus quem faz com que todas as coisas trabalhem juntas. Ele é o maestro. Imagine uma grande orquestra. A dor é uma nota dissonante, estridente. O mal é um instrumento desafinado. O caos é uma quebra de ritmo. Sozinhos eles soam como destruição, como barulho. Mas o Maestro soberano, Deus, em sua sabedoria infinita, pega essa nota dissonante, esse caos, e o rege. Ele o entrelaça na sua sinfonia e o força a servir a música final. O som terrível não se torna bom em si mesmo, mas ele é usado para criar uma obra-prima, que no final é boa. Pense em quem escreveu isso, o apóstolo Paulo. Quando ele escreveu todas as coisas, ele não estava teorizando em um escritório confortável. Ele estava falando de sua própria vida. Paulo foi açoitado,
Foi preso inúmeras vezes, foi apedrejado e deixado como morto. Passou fome, sofreu naufrágios. Ele sabia o que era a dor em sua forma mais brutal. Ele está escrevendo esta carta para os cristãos em Roma, que logo em seguida enfrentariam as perseguições mais terríveis do Império, sendo jogados aos leões. Paulo não está oferecendo um otimismo barato. Ele está oferecendo uma esperança radical, fundamentada não nas circunstâncias, mas na soberania absoluta de Deus. O poder de Deus não é medido por ele evitar que o mal aconteça. O poder de Deus é medido por ele permitir o mal dentro de sua vontade permissiva e ainda assim ser tão poderoso que o subjuga, o vira do avesso e o usa para cumprir seus planos perfeitos. O maior exemplo disso no Antigo Testamento, antes de Cristo, é a história de José. Vamos olhar para Gênesis capítulo 50, versículo 20. José, depois de tudo o que sofreu, depois de ser vendido pelos irmãos, de ser escravizado, de ser acusado injustamente e esquecido na prisão por anos, ele finalmente olha para seus irmãos, aqueles que começaram todo o seu sofrimento, e diz: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Veja a distinção clara. A intenção de vocês foi maligna. O que vocês fizeram foi mal. A Bíblia não absolve o pecado deles. José não disse: não foi nada, está tudo bem. Foi terrível. Mas Deus. Essa é a virada da nossa fé. Mas Deus. A intenção de vocês era o mal. A intenção de Deus era o bem. Deus pegou o ato de traição, de inveja, de venda e usou esse ato para elevar José, para que ele pudesse salvar nações inteiras da fome, incluindo a própria família que o traiu. Deus não causou o pecado, mas ele governou o pecado. É crucial notar também para quem é essa promessa em Romanos. Paulo limita, ele diz: daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta não é uma lei universal que se aplica a todos como a gravidade. É uma promessa da aliança. É uma garantia para aqueles que entregaram suas vidas a Ele, que responderam ao seu chamado, que estão dentro do seu plano de salvação. Para o cristão, para aquele que ama a Deus, nenhum sofrimento é em vão, nenhuma lágrima é desperdiçada. Mas talvez você esteja pensando: eu amo a Deus, eu o busco. E mesmo assim eu só vejo o caos na minha vida agora. Eu não vejo Deus trabalhando, eu não vejo o bem. O sofrimento tem essa característica, ele nos cega para o propósito. José, no fundo do poço, acusado injustamente pela mulher de Potifar, não tinha a menor ideia de que estava a caminho de se tornar o governador do Egito. Ele apenas confiava. Entender que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem totalmente fora de controle, é o primeiro pilar da nossa fé. A soberania dele é a nossa âncora. O mal é real, mas ele não é soberano. A dor é real, mas ela não é suprema. Deus é supremo. Mas isso nos leva à pergunta mais importante de todas. Se Deus está usando tudo isso para o bem, que bem é esse? Se não é a ausência de dor, se não é a felicidade terrena imediata ou a prosperidade material, qual é o propósito final de Deus para o nosso sofrimento? A resposta, felizmente, está exatamente no versículo seguinte. Aqui está a revelação que muda toda a nossa perspectiva sobre o sofrimento. O bem que Deus promete em Romanos capítulo 8, versículo 28, não é primariamente o nosso conforto terreno, não é a nossa felicidade imediata, a ausência de dor ou a garantia de uma vida próspera e fácil. O apóstolo Paulo não nos deixa adivinhar. Ele define o bem imediatamente no versículo seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 29. Ele diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aí está. O bem é a conformidade. O bem é a santificação. O propósito final de Deus para aqueles que o amam não é nos dar uma vida confortável, é nos tornar parecidos com Jesus Cristo. E o sofrimento, nas mãos soberanas de Deus,
torna-se a ferramenta mais eficaz de santificação. Pense em um grande escultor. Ele pega um bloco bruto de mármore. Aquele bloco não se parece em nada com a obra-prima final que ele tem em mente. Para que a imagem seja revelada, o escultor precisa usar ferramentas duras. Ele precisa usar o cinzel e o martelo. Ele precisa golpear, lascar, lixar e polir a pedra. Para o mármore, se ele pudesse sentir, cada golpe seria uma violência, uma quebra, uma dor. Mas para o artista, cada golpe é um ato de criação. Cada golpe está removendo o excesso, tirando o que não faz parte da imagem para revelar a beleza que está escondida lá dentro. Nós somos esse mármore. Deus é o artista divino. O sofrimento, as provações, as dificuldades são as ferramentas que Ele usa. Ele usa a pressão da provação para quebrar o nosso orgulho. Ele usa a dor da perda para nos ensinar a depender somente dEle e não das nossas próprias forças. Ele usa a injustiça que sofremos para forjar em nós o verdadeiro perdão, a paciência e a mansidão, que são o caráter de Cristo. O apóstolo Tiago, em sua carta, no capítulo 1, versículos 2 a 4, confirma isso de forma direta. Ele diz: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações ou provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. Tenha, porém, a perseverança a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Veja, a provação não é um acidente. Ela tem uma obra perfeita a realizar em nós, nos tornar completos, maduros na fé. O apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu Romanos, nos ensina a colocar o sofrimento presente na balança da eternidade. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, ele escreve algo espantoso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Pense no absurdo disso. Paulo chama seus açoites, suas prisões, seus naufrágios, de leves e momentâneas. Por quê? Ele estava louco? Não. Ele estava com os olhos na eternidade. Ele estava comparando o sofrimento temporal com o resultado, um peso eterno de glória. O nosso bem final é esse peso de glória. O nosso bem é sermos tão moldados à imagem de Cristo aqui, através do fogo da provação, que estaremos preparados para a glória eterna com Ele. Eu gostaria de te convidar a fazer um exercício de fé agora. Pense por um instante em um momento difícil do seu passado, uma dor que você já superou, um vale que você já atravessou. Naquela época, quando você estava no meio da tempestade, tudo parecia escuro, talvez caótico, talvez sem sentido. Mas olhando para trás, hoje, com a visão que o tempo e a distância te deram, você consegue enxergar. Você consegue ver como Deus usou aquele momento? Talvez aquela dificuldade tenha te tornado mais forte. Talvez aquela perda tenha te tornado mais compassivo com a dor dos outros. Talvez aquele fracasso tenha te tornado mais humilde e muito mais dependente de Deus. Você consegue ver agora como Deus estava cooperando para o seu bem, mesmo quando você não sentia e não entendia. Agora, pense na dor que você está vivendo hoje. A dor que ainda não faz sentido, a ferida que ainda está aberta, o furacão que ainda está sobre a sua casa. Eu sei que é quase impossível ver o propósito no meio da dor, mas a promessa de Romanos 8, 28 te convida a confiar. Mesmo que você não entenda o porquê dessa situação, você pode confiar no quem está no controle? Você consegue crer pela fé que o mesmo Deus que te sustentou em todas as tempestades passadas está neste exato momento com as mãos firmes no leme da sua vida? Você consegue confiar que Ele não desperdiçará esta dor, mas a usará para forjar em você algo eterno e glorioso? A fé cristã madura, a fé que Paulo nos ensina, não exige o nosso entendimento da lógica da dor. Ela exige a nossa confiança no caráter e na soberania de Deus.
Não é sobre saber o que Deus está fazendo, mas sobre saber quem Deus é. Ele é bom, Ele é sábio e Ele te ama. Eu sei que confiar quando tudo ao nosso redor grita o contrário é a batalha mais difícil da nossa caminhada. É uma fé que muitas vezes precisa ser declarada mesmo com lágrimas nos olhos. Por isso eu quero te convidar a fazer uma oração comigo agora. Onde você estiver, se o seu coração estiver pesado, se você estiver lutando para encontrar sentido no seu sofrimento, apenas feche seus olhos por um instante e una sua fé à minha. Não será uma oração para exigir entendimento, mas uma oração para entregar confiança. Vamos orar. Pai amado, Deus soberano, Tu és o Criador de todas as coisas e nada escapa ao Teu controle. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti com o coração aberto. Conheces a nossa dor, vês as nossas lágrimas, ouves os nossos gemidos. Pai, há coisas em nossa vida que não entendemos. Há sofrimentos que parecem injustos e pesados demais. A nossa alma às vezes pergunta o porquê. Mas hoje, Pai, nós escolhemos não confiar no nosso entendimento limitado. Nós escolhemos confiar na Tua soberania infinita e no Teu amor por nós, um amor que foi provado na cruz de Cristo. Nós cremos em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Cremos que o Senhor está no controle e que o Senhor está usando todas estas coisas, inclusive esta dor que eu sinto agora, para cooperar para o nosso bem. Usa este sofrimento, Senhor. Usa-o para nos moldar. Usa-o para quebrar nosso orgulho, para purificar nossa fé, para nos tornar mais parecidos com Jesus. Que esta tribulação momentânea produza em nós o eterno peso de glória que Tu prometeste. Dá-nos força para perseverar, fé para confiar e olhos para ver além do temporal, focando no Teu propósito eterno. Nós entregamos a Ti a nossa dor e descansamos na Tua promessa. Em nome de Jesus, amém. Romanos capítulo 8, versículo 28. Portanto, não é um clichê fácil para ser usado de forma leviana. É uma promessa feroz. É uma declaração de guerra contra o caos. É a garantia de que o seu sofrimento não é inútil, não é um acidente cósmico, e ele certamente não terá a palavra final. A palavra final pertence a Deus, e Ele está ativamente, neste exato segundo, fazendo com que todas as coisas, até as mais dolorosas, trabalhem juntas para o bem daqueles que o amam. O bem de Deus está a caminho. E esse bem é eterno, a imagem de Jesus Cristo sendo formada perfeitamente em você. Se esta mensagem fortaleceu a sua fé, se ela trouxe uma nova luz sobre a sua luta, então se inscreva aqui no canal Rumo da Palavra. Ative as notificações para não perder nenhuma reflexão e compartilhe este vídeo. Você pode ser o instrumento que Deus usará para levar esta esperança a alguém que está sofrendo e precisa ouvir sobre a soberania de Deus. E antes de ir, deixe nos comentários esta declaração de fé. É simples, mas é poderosa. Apenas escreva: Senhor, eu confio no Teu propósito. Declare isso sobre a sua vida. E se você está no meio da sua luta, se sentindo fraco ou sozinho, e precisa de uma palavra de força que te lembre que Deus não te abandona, eu te convido a continuar essa jornada de fé conosco. Assista ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela. É uma mensagem poderosa baseada em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Deus manda te dizer hoje: não temas. Clique nele e deixe Deus falar diretamente ao seu coração. Muito obrigado pela sua companhia. Fique com Deus e lembre-se sempre, Ele está no controle.